Sabe, tem histórias que são sobre muito mais do que parece à primeira vista. A de hoje é exatamente uma delas. A gente vai mergulhar numa passagem antiga que fala sobre memória, sobre liderança e sobre o poder de um milagre. Mas o mais curioso é que tudo isso gira em torno de uma pergunta. Uma pergunta bem simples, na verdade, mas que carrega um significado enorme. Vamos juntos desvendar isso? E a pergunta é essa aí: que vos significam estas pedras? Olha que interessante. Antes mesmo de a gente entrar nos detalhes do rio que se abriu ou da terra prometida, a história nos joga essa questão. É como se o ponto principal não fosse apenas o evento espetacular, mas o que ele significa. Essa pergunta é o nosso ponto de partida para entender por que um simples monte de pedras se tornou algo tão fundamental. Ok, então para a gente entender o porquê das pedras, primeiro a gente precisa visualizar a cena. Pensem comigo. Depois de 40 longos anos vagando pelo deserto, o povo de Israel está, finalmente, na porta de casa, na terra prometida. Só que tem um último obstáculo. Um obstáculo gigante, o Rio Jordão. E não era um riozinho calmo, não. Era época de cheia, o rio estava transbordando, violento, humanamente impossível de atravessar. E aí que a coisa fica incrível. O que dispara o milagre não é um grito, não é um cajado mágico, é um passo, um ato de pura fé. Imagina só, os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus, eles simplesmente caminham em direção àquela água toda. E no instante em que o pé deles toca a água, o rio para. Simplesmente para. As águas se amontoam lá para cima e o povo inteiro passa correndo em terra seca. É impressionante. Mas olha, esse milagre não aconteceu do nada. Ele tem um paralelo, uma espécie de eco de outro evento gigantesco, a travessia do Mar Vermelho com Moisés. É como se a história estivesse se repetindo de propósito. A abertura do Mar Vermelho serviu para selar a liderança de Moisés para a geração que saiu do Egito. Agora, a abertura do Jordão faz a mesma coisa, só que com Josué, para a nova geração que estava entrando na terra. O texto diz que naquele dia Deus engrandeceu Josué diante de todo mundo. Era a confirmação que ele precisava, a validação divina para liderar o povo. A gente poderia pensar que a história acaba aí, né? O povo atravessou, missão cumprida. Mas não. Na verdade, talvez a parte mais central de tudo comece depois da travessia. Assim que todo mundo pisou em terra firme e seguro, veio uma ordem de Deus, uma instrução bem específica, pensada para que aquele momento de poder e fé nunca jamais fosse esquecido. E a ordem era para construir não um, mas 2 memoriais. Bem interessante isso. Um grupo de 12 homens, um de cada tribo, pegou pedras do meio do rio seco, exatamente de onde os sacerdotes estavam parados, e empilhou ali mesmo. Esse memorial ia ficar ali, escondido, para ser coberto de novo pela água. Quase um segredo no coração do milagre. E o outro memorial foi construído com 12 pedras tiradas do rio, mas levadas para a terra firme, para o primeiro acampamento deles, em Gilgal. Esse sim ficaria visível como um testemunho permanente. E claro, o número 12 não é por acaso, né? 12 pedras, 12 tribos. A simbologia aqui é muito forte. A mensagem é que essa experiência não foi de um grupo só, foi da nação inteira. Cada tribo, sem exceção, estava representada ali. Era um jeito de dizer, todos nós passamos por isso juntos. O monumento era um símbolo de unidade, de uma memória que pertencia a todos. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta original. Para que serviam essas pedras? Por que tanto esforço para construir esses memoriais? A resposta é bem legal, porque ela não é única. As pedras tinham múltiplos propósitos. Serviam como uma lição para pessoas diferentes em épocas diferentes. Vamos parar para pensar um pouquinho no que é um memorial. Não é só uma estátua ou uma placa, né? O memorial é como uma âncora para a memória. É um objeto físico que segura uma história para ela não ir embora com o tempo. É, na verdade, um gatilho para a curiosidade, feito para fazer a gente perguntar. É como um professor silencioso que ensina o tempo todo. Então o propósito das pedras tinha basicamente 3 níveis. Primeiro, para quem viveu o milagre, era uma prova real, palpável do poder de Deus e da autoridade de Josué. Isso aqui aconteceu mesmo. Segundo, e talvez o mais importante, era para os filhos, para as gerações futuras. As pedras estavam ali para fazer as crianças perguntarem: pai, mãe, o que são essas pedras? E aí a história seria contada de novo. E terceiro, era um recado para o mundo todo, um testemunho para todas as outras nações sobre o poder do Deus de Israel. E aí, claro, a gente traz essa história para a nossa realidade. Essa ideia de construir memoriais faz a gente pensar. E hoje, como é que a gente se lembra das coisas importantes? Como garantimos que as histórias que importam, que as crenças que nos formam não se percam? Quais seriam os nossos memoriais hoje em dia?
As análises dessa passagem trazem alguns paralelos bem interessantes para os nossos dias. A própria Bíblia, por exemplo, funciona como um grande memorial escrito. A cruz, para os cristãos, é talvez o memorial mais poderoso de todos. Mas pensando de um jeito mais pessoal, até mesmo um diário, um caderno onde a gente anota momentos marcantes da vida, pode funcionar como as nossas pedras de lembrança, sabe? Um monumento de gratidão. Tem uma citação de um comentarista sobre essa passagem que eu acho que resume tudo de forma perfeita. Ele pergunta: Irmãos, onde estão os monumentos pelos quais vocês mantêm em vista o amor e a bondade de Deus? É uma pergunta direta, né? Ela nos força a olhar para dentro e pensar: quais são os nossos marcos? O que a gente tem feito para não esquecer os momentos decisivos da nossa caminhada? E com isso, a gente fecha o círculo voltando a uma pergunta. A história de Josué e das pedras no Jordão não é só sobre algo que aconteceu há milênios. É um convite para a gente. Um convite para reconhecer e talvez até para registrar os momentos marcantes da nossa própria vida. Então fica a reflexão. Quais são as pedras que marcam a nossa jornada? Quais foram as nossas travessias, os nossos milagres pessoais, os momentos que nos definiram? E o mais importante, como a gente faz para que essas memórias continuem vivas?